Olá, pessoal. Quero primeiro agradecer a todos vocês que estão me assistindo. E eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Relações Raciais e Psicologias Humanistas, uma revisão de literatura, que teve como orientadora a professora mestra Joelma Oliveira da Silva. Bom, esse trabalho tem como objetivo principal analisar como as psicologias humanistas têm abordado o fenômeno das relações raciais. O tipo de pesquisa é um artigo de revisão narrativa de literatura e o referencial teórico é a gestalt terapia, o psicodrama e a abordagem centrada na pessoa. Vale ressaltar que as temáticas das relações sociais é uma temática que eu tenho me dedicado durante toda a minha trajetória do curso. A maioria das minhas pesquisas e trabalhos estavam relacionados às relações raciais. E o psicodrama, principalmente, é uma abordagem que muito me interessa, mas as outras também. Tendo isso em vista, cabe falar sobre o racismo e a sociedade brasileira. O racismo tem as consequências que são conhecidas por muitas pessoas e aconteceu e advém desse período colonial. E é percebível as consequências até nos dias atuais, como nas diferenças salariais, nas condições precárias em que muitas pessoas negras estão expostas, as desigualdades, a violência obstétrica, enfim, há milhares de exemplos das consequências dessa mazela do racismo na nossa sociedade. E isso acaba tendo efeitos psicológicos. E, inclusive, em diversas pesquisas realizadas com esse fim de saber quais são os efeitos psicológicos, se nota os sentimentos de medo, de solidão, de raiva, de angústia, de autoestima baixa, de inferioridade em muitas pessoas negras. Por isso também que é demanda da psicologia dar conta desses efeitos psicológicos do racismo. E a psicologia nem sempre esteve alinhada a essa luta antirracista. Pelo contrário, já esteve muito alinhada a uma lógica hegemônica europeia. Os estudos eram muito voltados para esse homem branco, que era visto como ideal, enquanto as outras etnias e raças eram vistas como o outro. Então, a psicologia também esteve muito ligada a isso por muito tempo. Porém, com o passar dos anos, e principalmente nos últimos anos, a psicologia tem estudado mais sobre as pessoas negras, relações raciais, inclusive o CFP, o Conselho Federal de Psicologia, tem criado documentos, normas técnicas, enfim, diversas referências para ter uma prática antirracista na clínica. Tendo isso em vista, a psicologia humanista como um ramo, como a terceira força da psicologia, que vê o ser humano na sua totalidade, também se encaixa, né? Também é demanda da psicologia humanista. A psicologia humanista surge nos Estados Unidos após um momento de crise ética, moral, de valores, e também em um momento em que a psicanálise e o behaviorismo eram as grandes forças. Então, até por isso surge como essa terceira via, né? Essa terceira força. Se procurava dar conta do ser humano na sua totalidade, e levava em conta aspectos como as suas potencialidades, o aqui e agora, né, o presente, a experiência, enfim, aspectos relacionados a essa subjetividade humana como um todo, sem essa separação entre mente e corpo. E isso, esses aspectos são aspectos comuns às abordagens escolhidas para essa pesquisa, que é a Gestalt terapia de Fritz Perls, o psicodrama de Jacob Levi Moreno e a abordagem centrada da pessoa de Carl Rogers, que, com o passar dos anos também, tem se atentado mais a essas questões, como tem no artigo, inclusive, a citação de alguns autores de cada abordagem, que veem que agora é o momento da psicologia humanista se voltar para essas questões também, né? Como do psicodrama, Malaquias,
da ACP, Botelho, que vê o lugar dele de privilégio e aponta para outra direção de uma escuta mais ampliada, né, sobre as relações raciais. E Mônica Alvim, da Gestalt, que fala sobre ter uma Gestalt terapia mais crítica e que não naturalize as forças estruturais. Como método de pesquisa, sendo uma revisão bibliográfica narrativa, de natureza qualitativa, abordagem exploratória, nós utilizamos as bases de dados PEPSIC, Cielo, BVS, IndexPC, Lilacs e Portal CAPS. E aí, para descobrir os descritores mais adequados, nós utilizamos o DEX. E aí, a partir disso, identificamos os descritores racismo, relações raciais, e associamos esses dois descritores à Gestalt terapia, ACP e psicodrama. Ou seja, racismo e ACP, relações raciais e ACP, racismo e Gestalt terapia, relações raciais e Gestalt terapia, e a mesma coisa para psicodrama. Nós utilizamos essas associações nas nossas pesquisas. E para apurar as pesquisas, nós tivemos alguns critérios de inclusão. Essas pesquisas que utilizaríamos para análise deveriam ser de 2018 a 2019, publicadas nesse período, em língua portuguesa, deveriam ser publicações brasileiras e deveriam ser apenas de algumas das 3 abordagens. Além disso, também tinha que ter relações raciais ou racismo no título ou nas palavras-chave. Nós selecionamos apenas livros e artigos científicos, acabando excluindo teses e dissertações, pelo tempo que tivemos para fazer esse trabalho de conclusão de curso. Tudo isso com o objetivo de entender como a psicologia humanista tem avançado na temática das relações raciais nesse período de tempo, né, que é bem recente, um recorte de 6 anos. Nós entendemos que acaba abordando essa relação de como tem avançado nos últimos tempos. Então, os passos que nós seguimos foi apuração de artigos, percebendo a escassez de artigos, que foram apenas 3 que nós achamos, partimos para a busca de livros que abordassem a temática de maneira integral ou parcialmente. E aí, para analisar as publicações que nós achamos, nós fizemos as seguintes etapas: a leitura na íntegra dos textos selecionados, a identificação, que se trata da identificação das produções que contemplam de modo central a temática das relações raciais, a natureza das publicações, se relatos de experiências, se pesquisas de campo, as principais discussões realizadas pelos autores nesses textos e a existência ou não dos diálogos desses autores com a literatura pertinente à temática antirracista. Como resultados e discussão, primeiros resultados nós tivemos nas bases de dados. Um dos artigos apareceu em 2 bases, no Lilacs e no Portal CAPS, que foi um artigo dos descritores Gestalt terapia e racismo. E aí a gente encontrou esse, que é o Pretitude e o Afroperspectivismo em Psicoterapia, Desafios para a Abordagem Gestáltica, de 2020. Encontramos também o artigo Negritude como Foco para Intervenções Artísticas e Terapêuticas, 2019, no Portal CAPS. E encontramos um artigo chamado Menina Mulher Negra, Construção da Identidade e o Conflito Diante de uma Sociedade que Não a Representa, de 2018, no PEPSIC, e que corresponde à abordagem do psicodrama, né? Já que os descritores
que foram utilizados e que acharam esse artigo foi psicodrama e racismo. Nessa tabela 2, trazemos a etapa de averiguação de livros. Nessa etapa, nós achamos 3 livros da Gestalt Terapia e um de cada abordagem, né, das outras 2 abordagens. Sendo assim, para decidir qual dos 3 livros de Gestalt Terapia seriam o livro utilizado, e para manter também a igualdade, né, um livro de cada abordagem, nós tivemos alguns critérios de seleção de livro, que levavam em conta a atualidade da publicação, o ano mais recente, se a discussão era transversal ou se era central, se a discussão das relações raciais era uma temática central daquele livro, e a quantidade de capítulos, né, que falava sobre as relações raciais. Por isso, a gente acabou escolhendo o livro Por uma Gestalt Terapia, Crítica e Política, Relações Raciais, Gênero e Diversidade Sexual, organizado por Alvim, Barros, Alencar e Brito, em 2022. Porque era um livro de 32 capítulos, 16 são sobre relações raciais de modo central, enquanto os outros livros ou tinham poucos capítulos, 1 ou 2, ou eram capítulos que falavam de uma maneira transversal sobre a temática. Tanto que acabamos optando por excluir o livro de ACP, porque nenhum dos capítulos abordava especificamente sobre a relação racial, e quando falava sobre era de uma maneira transversal. Então, optamos por excluir da análise. Sendo assim, em resumo, essas são as publicações que selecionamos e eu enumerei elas para poder falar sobre nos próximos slides. Mas a primeira, que é do psicodrama, trata-se de uma análise fílmica de abordagem qualitativa explicativa do ano de 2018. Enquanto a segunda é de caráter qualitativo de relato de experiência. A terceira publicação, e faz parte do psicodrama, a terceira publicação faz parte da Gestalt Terapia, foi escrita por Nascimento, Souza, Silva e Oliveira em 2020. É uma pesquisa qualitativa de relato de experiência. A quarta publicação, que é o livro de psicodrama, de 2020, é uma coletânea de relatos de artigos que falam de relatos de experiência e reflexões acerca de negritude, branquitude, enfim, vários aspectos relacionados. E a publicação 5, que é um livro da Gestalt Terapia, organizado por Alvim, Barros, Alencar e Brito em 2022, e que possui pesquisas de campo e reflexões e discussões também sobre a temática nos artigos que fazem parte da coletânea. Bom, nas publicações sobre psicodrama, nós notamos que algumas temáticas se repetiam, e as temáticas que se repetiram em todas essas publicações de psicodrama foi matriz de identidade e vínculos relacionais. A matriz de identidade versa sobre um conceito de Jacob Levi Moreno, o criador do psicodrama, mas que fala também sobre identidade, né, como as pessoas conhecem, e que está muito relacionada às relações raciais. Fala também, esses 3 artigos em comum falam sobre os vínculos relacionais, como eles interferem na vivência da pessoa negra, né? Essas pessoas na escola, na universidade, como isso interfere na autoestima, no sentimento de não pertencimento, de inferioridade.
enfim. Na publicação 4, que é o livro, há um diálogo bem direto com Abdias do Nascimento e Guerreiro Ramos, que que fazem parte de uma literatura pertinente para o estudo de relações raciais. E na publicação 2 e 4, que é um dos artigos, e o livro, fala-se sobre questões sociopolíticas e relacionais. Né? No livro, por exemplo, conta sobre a experiência de um psicodrama realizado com universitários que entraram para o sistema de cotas e universitários que não entraram pelo sistema de cotas, e como isso foi conflituoso, enfim, reflete sobre essas questões e como as pessoas se relacionam, né? Já nas publicações sobre Gestalt terapia, nós encontramos muito se falando sobre práticas antirracistas e os direcionamentos que deveriam existir para uma prática clínica antirracista, principalmente no livro. Muitos capítulos se dedicaram a isso. Como literatura pertinente, Maria Aparecida Bento, Sueli Carneiro, Atili M. Bebe e Silvio de Almeida, nas publicações 3 e 5, né, no artigo de Gestalt terapia e no livro. Reflexões sociopolíticas como racismo relacionado às drogas, né, e essa política de morte e encarceramento em massa de pessoas negras é uma das reflexões presentes no livro. E os diálogos com filosofias não europeias também, que é importante para compor, né, essa psicologia decolonial, que não compactue com essas lógicas de colonialidade. Então, é importante ter essas filosofias também como base, não só as europeias. E categorias em comum que nós achamos entre os artigos, livros e todas as publicações foram autoestima e racismo, escola e racismo, identidade, infância e racismo, padrões estéticos de beleza e não pertencimento. Não pertencimento relacionado principalmente à universidade, tanto no livro de psicodrama quanto nos artigos de Gestalt terapia e no livro também. Essas categorias apareceram bastante e muitas vezes relacionadas, como autoestima e racismo, que surgiu na infância, interferem na fase adulta, e a escola como esse plano de fundo, e que interferem na identidade também, e esses padrões estéticos também interferem muito como essas pessoas se veem dentro da universidade, na escola, enfim, apareceu muito essas temáticas. Bom, e acreditamos que temáticas ainda a se desenvolver, que já estão se desenvolvendo, mas que de uma maneira muito incipiente ainda, negritude, branquitude, racismo e as consequências das dinâmicas raciais. Acreditamos que merecem ser estudadas para aprimorar ainda mais os conhecimentos e as técnicas, né, para lidar com todas essas demandas e essa relação racial. Bom, para finalizar, percebemos que a abordagem centrada na pessoa foi a que menos apresenta publicações, pois não achamos nenhum artigo e o livro não falava especificamente sobre racismo, nem relações raciais. Salientamos a relevância do diálogo dos autores com a literatura pertinente, a relevância do engajamento de núcleos e associações de formação, porque o livro de psicodrama é um conjunto de artigos que advém dessa união, né, de psicodramistas para refletir sobre isso, e o livro de Gestalt terapia também. Então, é muito importante para ampliar essa discussão na literatura da psicologia. E as limitações que nós encontramos foi o uso dessa mesma pesquisa, da minha pesquisa, foi o uso de apenas essas 3 abordagens, o que diminuiu bastante as chances de achar muitas coisas, porque há outras áreas da psicologia que têm discutido mais
e a opção por livros e artigos, excluindo dissertações e teses, que também seriam muito importantes e acrescentariam muito. Essas são as referências utilizadas no slide e obrigada por me assistirem.